Pista, sempre um assunto do seu interesse. O nosso assunto agora vai ser saúde. Nós recebemos aqui nos estúdios o médico Dr. Leonardo César, ele é ortopedista. E nesse período frio, muita gente acaba reclamando, principalmente quem tem problema nas articulações, quem tem problema de reumatismo. Eu gostaria primeiro, Dr. Leonardo, de lhe perguntar ao senhor qual é a associação, por que nesse período frio, por que quando o clima reduz, quando o frio chega, pessoas que têm problemas nas articulações, problemas ósseos ou então reumatológicos, eles começam a sentir dores, começam a sentir mais intensamente esses problemas. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Max. Boa tarde, Hernandes. Boa tarde a todos na escuta. Seguinte, Max, realmente o frio é um ditado popular que esse é verdadeiro. Quando acontece o frio, o corpo tem que aquecer, certo? A parte externa, Campina Grande está fazendo 17 graus. O corpo tem que estar a 16, 36, 37 graus. Então são 20 graus de diferença. O corpo precisa de aquecimento. Muitas vezes a roupa, o agasalho não dá conta. Então o que é que precisa? O que é que acontece? O músculo começa a atrofiar. Ele atrofia, ele encolhe. Encolhendo, vai sobrecarregar as articulações. Porque é o músculo que tira a carga da articulação. Ele atrofiado vai sobrecarregar todas as articulações. Principalmente coluna, quadril, joelho e tornozelo. Então sobrecarrega tudo. Assim como o membro superior também. Ombro, cotovelo e punho, dedos. Então ele atrofia tudo para manter a temperatura corporal e causa dores em todas as articulações. Então se a pessoa já tiver um problema, aí acaba sendo um agravante. Se você já tem problema, aí que piora. Porque além disso, você já tem alteração da cartilagem, já tem alteração da própria... O que dói não é o osso. O que dói a partezinha é a casca do osso. É o periósteo. Então quem tem alteração, já tem alteração desse periósteo, ele está mais sensível. Então além de ter a hipersensibilidade do periósteo, ele está mais sensível a essas dores. Acontece a atrofia muscular, então vem tudo de uma vez. Então as dores são bem piores do que realmente no quente. Doutor, deixa eu só registrar aqui, um minutinho, só registrar aqui a audiência de um amigo nosso, o advogado Dr. Marcônio Brandão, que está escutando nosso programa, nesse momento mandando mensagem e dizendo que está na audiência, mandou até a foto, viu? Está nos escutando mesmo. Obrigado pela audiência. Doutor, você falou que o que dói não é o osso, é o que está aí, a parte externa do osso, que é aquela casquinha do osso. Eu pergunto, ali tem sensores que detectam a dor, existe, que diz que que osso não dói. Mas existe algum nervo óptico, algum nervo, aliás, que possa comunicar-se com o cérebro elevador? Vamos lá. O osso, a estrutura óssea, o que reveste ele, que é uma pelezinha, uma camada bem fininha, é o periósteo. Essa parte é responsável por toda inervação, por toda irrigação sanguínea, por tudo. Então, tudo ele é lá. Então, quando você tem alteração, por exemplo, quem já quebrou uma perna? Quando está período de chuva, é o ditado popular que eles sabem a previsão, eles são a previsão do tempo. 12 horas, 6 horas antes de chover, eles já sabem. Pela dor. Entendeu? Isso é verdadeiro. Por quê? Porque quando quebra, para regenerar, esse periósteo, ele fica 5 até 10 vezes mais nervos do que o normal. Sim. Então eles são hipersensíveis. Então quando está chegando perto da chuva, começa a querer esfriar. Por que tem água com nervo com isso aí? Para o povo entender. Nós estamos sendo escutados por criança, adolescente, que é isso. E adultos também que não sabem. Mas nervo com água? O que tem a ver com isso? O pé do camarada trabalha na meteorologia? O que tem a ver? Eles são mais sensíveis. Quando tem chuva, geralmente abaixa a temperatura. Abaixando a temperatura, vai refletir tudo que é nervo. Nervo é a sensibilidade. Sim. Então, se abaixar a temperatura, pega nervo. Então, vai alterar o nervo. Que nervo? O nervo de todo o corpo. O nervo da coluna, o nervo do pé. O corpo da gente é revestido por nervos, em todo canto. Sim. Quem quebrou tem mais nervo do que o normal na região que quebrou. Fica mais sensível? Fica muito mais sensível. Como é que vai sentir uma chuva que está em João Pessoa? Período chuvoso, a chuva não nasce daqui, ela nasce no litoral, geralmente. Quando está chegando. Então, quando está chegando, a temperatura começa a baixar. Então, pela temperatura, então. Pela temperatura. Pela tática, você botar o pé de fora assim, vai chover daqui a pouco. Né? E muitas vezes não precisa nem botar o pé de fora. Não. Ele agasalhado e tudo já sente, vai chover. E geralmente tá certo. Você pegar aquele pessoal, principalmente do campo, como você estava falando, do sítio, que vocês gostam, o Max gosta. Então, esse pessoal é que tem experiência nisso. Que mora em campo aberto, aí que eles estão mais sensíveis ainda. Então veio dor, já sabe que pode ser uma chuvinha aqui por aí. Sim. Agora a pergunta tem algumas doenças que afetam diretamente o sistema nervoso. O nervo. E
Também esses nervos também, que não é o osso, é o nervo, ele também é sensível às chuvas. Existe algum produto natural que possa desinflamar? Porque tem gente que é o ano todo com dor. Quando ele aperta, dói. Às vezes a dor é na cabeça do dedo, né? Isso. Quando ele aperta, ele dói. Dói aqui, dói em todo canto. Existe algum produto natural que você é um médico, eu sei que você não vai. Os médicos geralmente não recomendam, mas é um fato que os produtos naturais amenizam as dores ao corporal. Existe algum produto natural que pode, nesse tempo de frio agora, amenizar essas dores aí, de nervo, por exemplo, que é o que mais causa dor nas pessoas? Vamos lá, Hernandes. A pergunta é interessante. O que você tem que fazer é exatamente, primeiro, agasalhar. Sim. Segundo, existem realmente produtos naturais. O recomendado é natural, pomada natural, chá natural, pomadas naturais existe. Então, assim, a maioria não é comprovado cientificamente, mas muito você vê o resultado. Então, mas é você complementar. Então, agasalhar, ter o exercício físico regular é fundamental, que você vai ter o músculo mais forte. Você procurar o desestressar a área do campo, como você mesmo está falando, Max. Então, é importante o campo. Sim, é importantíssimo desestressar. Vamos falar, Max, o sítio. Agora, doutor Leonardo, o senhor falou aqui em questão de fazer exercício, eu vou pegar esse gancho aqui para a gente não perder. Tem gente que começa a fazer exercício ou fisioterapia, por exemplo, a pessoa que tem reumatismo, e começa a sentir dor, diz, não, estou ficando pior. Isso, é muito frequente. Fica pior mesmo? Qual é a estratégia? Ela tem que prosseguir mais à frente, ela deixa de sentir dor? Como é que é? Porque se recomenda fazer exercício e ela, fazendo exercício, continua sentindo dor ou dores mais fortes. Vamos lá, Max. Aí você tem que diferenciar se ela tem alguma doença ou não. Sim. Se ela tem alguma doença crônica que não esteja nada pesado, ela pode ir para uma academia, ela pode fazer com um educador físico. Um reumatismo, por exemplo. Isso. Um reumatismo crônico, aquela paciente que tem aquelas dores, dói tudo, mas não está em crise, não está só aquela dor constante. O reumatismo é o quê? Boa pergunta. Reumatismo é um ditado popular. Sim. Então, é popular. Então, reumatismo. Geralmente são doenças reumatológicas. Já o novo mais científico. Sim. Então, são doenças reumatológicas. Então, doenças reumatológicas tem inúmeras. Tem mais de 100. Então, são doenças congênitas que já nascem com alterações, que engloba vários. O mais comum, mais frequente é a artrite reumatoide, que dá alterações nas articulações. Tem no exame de sangue você consegue diagnosticar. Que tem um inchaço, que dá um inchaço, nas articulações. Então, são inúmeras doenças reumatológicas que o ditado é reumatismo. E muitas vezes o paciente não tem nem reumatismo, tem só as dores. Entendeu? O reumatismo, o ditado popular, não confirmado, doença reumatológica. Então, o popular que a gente vê engloba tudo. Não são doenças reumatológicas, é tudo. Dor, o pessoal já chama de reumatismo. Sim, é doer, exato. Então, aí a maioria não é realmente. Então, mas o que é que tem que fazer? Que não é crônico, o reumatismo é crônico? São doenças crônicas. Sim. Então, o fundamental é você fazer exercício. Se você está fazendo exercício e tem dor, você tem que repensar. O que é que eu estou fazendo? Eu estou botando peso excessivo? Eu estou tendo impacto? Impacto é pular? Muito comum, fit dance, zumba. Eu até brinco que eu tenho muito paciente que dão aulas disso, mas sobrecarrega a articulação. Então tem que ter cuidado, tem que ver cada paciente como um só. Tem uns que não pode fazer de imediato. Tem que primeiro fazer o reforço muscular, academia, para poder fazer esse exercício. Então o que a gente vê, a maioria, são exercícios realizados de forma errada. Então para isso é fundamental um acompanhamento. Numa doença crônica, um educador físico até. Se tiver uma coisa descontrolada, um fisioterapeuta para dar um suporte. Se está fazendo uma fisioterapia e está piorando a dor, então tem que repensar. Repensar o quê? Mandar para o médico, ver se está faltando alguma medicação, ver se tem alguma coisa descontrolada, ver se está fazendo algum exercício na fisioterapia que não tem servindo para o paciente. Tem várias técnicas da físio, que é mais da área delas. Ultrassom, TENS, infravermelho, algumas técnicas que eles usam durante a fisioterapia. Algumas patologias não se dão com uma com outra. Então eles vão sentindo de acordo com cada sessão e tentar amenizar isso aí. Então é uma quebra-cabeça. Hoje em dia com essas dores tem que quebrar a cabeça realmente. É uma coisa multifatorial que tem que fazer com vários profissionais de preferência. Agora, só para comentar aqui, algumas pessoas que sentem essas dores crônicas, elas acabam migrando. A gente falou aqui da medicina da terapia que não é medicação natural, né? Mas tem a medicação chinesa, oriental, a medicina faz tradicional chinesa. Das agulhadas. Isso serve para alguma coisa também? Serve, muito útil, Max. A medicina que nós praticamos aqui é a medicina ocidental, lá oriental. Então lá eles são a base de medicações naturais, fitoterápicos e
esses acompanhamentos, acupuntura, e tem ótimos resultados. Tipo assim, vamos direto. Metade da população se dá bem, metade não vai ser útil a acupuntura. A grosso vai modo, depender do depende de cada pessoa, exatamente. Nem todo mundo vai conseguir se dar bem. Na prática a gente vê que nem todo mundo se dá bem. Isso é comprovado. A gente vê que o pessoal tenta e não dá certo. É como remédio. Uns toma, fica bom, outros tomam, toma água. Então, mas é muito útil sim tentar, e em boa parte, se você tirar 50% isso sem medicação, já ajuda demais, entendeu? Claro, não tem dúvida. Doutor, vou falar em medicação. Eu estou falando com um camarada aqui que sentia dores crônicas, não era um ano não, há mais de 8 anos. Aqui nos ombros, nos 2 ombros. Eu atribuía isso aqui a bursite, artrite, esses artrites da vida aí. Tem reumatismo, porque eu uso o celular, depois que o Max me viciou aqui no WhatsApp, eu uso muito o WhatsApp, que não usava esse bicho, e usava assistindo para eu botar, eu botei aqui o WhatsApp, e eu pensei que era o WhatsApp. E aí, esses remédios para dores que o senhor pensar aí, eu tomei todos. E aliviava, mas a dor voltava, aquela dor cansada que eu era o dia todo, eu não conseguia ficar numa posição só, de jeito nenhum. E eu sou adepto a produtos naturais, a fitoterápica. Eu não tomo café, eu bebo chá, todo tipo de chá eu bebo. Sim. E eu sou meu cobaia de mim mesmo, de produtos naturais. E me ensinaram para eu tomar, para aliviar as dores nos meus ombros, sabe o quê? Não sei se o senhor recomenda como médico, já tem lido sobre isso. O vinagre de maçã. Eu comecei a tomar o vinagre de maçã para as dores do meu ombro com uma semana, doutor. Eu não minto nem para ganhar dinheiro. Com uma semana eu não sinto dor nenhuma. Eu gosto muito do sítio, eu andava a cavalo e estava sem conseguir fazer as coisas do meu sítio lá, quando eu chegava, por conta das dores. Até o celular eu não conseguia ficar mais do que 1 minuto com ele na mão. Segurando, levantando a minha mão. Hoje eu tô tranquilo, não sinto dor nenhuma. Eu pergunto, o vinagre de maçã realmente ele serve para desinflamar os nervos ou não? Ou foi só em mim no caso? Vamos lá, Hans. Foi não. Falando especificamente disso. Sim. Comprovação científica também não tem. Exato. Entendeu? Então a gente vê. Então a gente vai. Já cai. Então a gente vai pro nível de evidência. Então a gente vai ver cada pessoa. A maioria, na realidade, não vai fazer efeito. Sim. Sendo bem direto. Com você deu resultado bom. Positivo. Então foi positivo para você. Sendo que a maioria da população que está escutando, por exemplo, a maioria não vai se dar bem. Vai encher o posto de vinagre e não vai ter nada. E não vai ter resultado nenhum. O recomendado, o que é recomendado para todos? É exatamente aquilo que eu vim bater na tecla. Exercício físico. Sim. Até você. Fisioterapia também, doutor? Fisioterapia na crise, como a Hernandes estava. Agora a Hernandes não está em crise, está bem. O que é que ele tem que fazer? O reforço muscular eterno. O corpo humano da gente, a máquina da gente precisa de exercício físico. Precisa reforçar a musculatura. É o músculo que sustenta todo o corpo. O ouvinte aqui, o Haroldo, ele tá na escuta do programa, ele disse que sofreu uma descarga elétrica e acabou sofrendo uma queda. E de lá para cá ele sofreu um encurtamento dos nervos e diz que sente muitas dores, anda inclusive com dificuldade com o auxílio de uma bengala. Ele queria saber do senhor se existe algum tratamento para reduzir essas dores por conta desse problema que ele tem sentido. Ele tem uma sequela de um choque, então tem que ver, na realidade tem que examinar, ver o paciente de perto. Mas geralmente sequela de choque tem encurtamento, tanto nervo, músculo, é um paciente, é uma sequela realmente. Então tem como amenizar. Amenizar com o quê? Medicações até naturais, fitoterápico, acupuntura, tudo isso serve aqui. Outro botox, a aplicação de botox. Serve? Tem finalidade ortopédica também? Também. Cirurgia para ilastear o nervo não tem. Cada caso é um caso. Porque veia tem como ilastear, agora nervo tem já, tem como ilastear. Se está curto o caso dele? Não, o nervo não, mas assim, depende de cada caso. Por exemplo, se você tiver um nervo que está encurtando que não tenha mais função, que o choque matou. Sim. Vamos falar bem pode assim. Ser retirado. Então ele pode ser retirado, ele pode ser alongado, ele já perdeu um pouco da função. Sim, então na realidade tem que ser estudado o caso completo. Entendi. Por partes nele. Então pode ser um caso que precisa de cirurgia, sim. Então tudo depende, tem que estudar bem o caso detalhado até articulação por articulação. E deixa eu dizer aqui, se algum ouvinte tem alguma dúvida sobre essa questão de reumatismo, reumatoides, se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 3349-2097, deixa a sua pergunta que a nossa Fabrícia passa para a gente aqui, a gente faz a pergunta no ar para o Dr. Leonardo César. 3349-2097, você pode também fazer através do nosso WhatsApp 98827-8879, a gente traz a pergunta aqui no ar, o doutor Leonardo responde aqui no programa. Doutor Leonardo, eu vou voltar para essa questão do Botox. Eu não sabia não, que é um instrumento que ficou muito conhecido na estética, né? Isso. Pessoal, para esticar a cara, melhorar um pouquinho, mas quais são as utilidades